E aí, gente, tudo bom? Hoje eu tô querendo criar um colete meio que nessa vibe aqui, mais largão, assim, quadrado, e com esse decote em V. E aí eu pensei, em vez de criar um negócio assim, totalmente do zero, pensar em outra trama e tudo mais, eu quero adaptar um colete que eu terminei algumas semanas e eu não divulguei o passo a passo ainda. Eu até mostrei ele naquele vlog da reforma das peças, eu acho que um ou dois vídeos anteriores a esse, não me lembro. Mas enfim, eu consegui finalizar ele. Eu fiz esse daqui com o decote redondo. E eu acho que não tem time pra eu divulgar essa peça aqui e depois criar outra com decote em V, né? A gente já tá aí no meio do inverno, aí pode ser que não dê tempo de vocês fazerem também. Então eu acho que hoje eu vou adaptar esse padrão pra tentar transformar ele num colete com decote em V. Quero tentar fazer essa nova versão um pouco mais larga, um pouco mais quadrada, porque essa daqui não é tão larga assim. E também ela não é tão comprida, ó. Não vou colocar o colete ainda, mas acho que assim dá pra ver, ó. Eu quero que ele fique um pouco mais comprido para eu usar com camisa embaixo. E as minhas camisas, elas são mais compridas. E esse daqui não deu tão certo, tipo, fica aparecendo muito da camisa embaixo. Então, quero tentar fazer ele mais comprido, com decote em V e um pouco mais largo também. E aí, o fio que eu escolhi para essa nova versão desse colete é o fio Mood. Eu já tava muito ansiosa para testar esse fio desde o lançamento dele, porque ele tem uma composição muito diferente de tudo que eu já testei. Ele tem uma mistura de acrílico, viscose, poliamida e baby alpaca, que é basicamente lã natural. E, gente, ele é muito, muito macio. Eu tô muito curiosa pra ver como ele fica numa peça. Ainda mais que ele tem viscose e poliamida na composição, que são fibras geralmente usadas em fio de verão, pra fazer peça de verão. Então eu tô curiosa pra ver se ele vai ficar quentinho. Mas por ter baby alpaca e acrílico, eu imagino que vai ficar talvez um negócio quentinho, mas com um toque um pouco mais geladinho por causa da viscose e da poliamida. Mas vamos ver. E aí sempre que eu vou fazer um projeto novo, eu gosto de fazer algumas amostrinhas pra testar os pontos, a agulha e tudo mais. E aí eu fiz essa com a 4 e essa com a 4,5. No novelo aqui, no rótulo, diz pra usar da 4,5 a 5,5, só que eu não gostei no meu ponto da 4,5, olha só, ela ficou super aberta. E eu tenho receio que ceda muito com essa agulha, porque tem viscose e poliamida na composição, que são fibras que geralmente cedem mais. Então, mesmo não sendo recomendado no rótulo, eu vou tentar com a 4 pra ver se dá. Então, eu penso em talvez começar com a 3,5 para fazer a parte da barra, porque eu gosto que essa parte sempre fique um pouco mais justa, e depois eu mudo para 4 para fazer o resto do corpo. E aí, como eu acho que esse fio ele vai ceder por causa da composição dele, eu acho que eu vou fazer meio que por cima dessa peça, só que eu vou fazer menor, para já considerar o tamanho que pode ceder. E aí, outra coisa que eu quero mudar aqui também nesse colete é a lateral. Quando eu fiz esse vermelho aqui com o balão, a ideia era costurar só um pedacinho dele e deixar aberto aqui essa parte de baixo na barra. Só que o fio balão, ele é muito, muito leve. E aí, quando eu deixei sem costurar aqui no começo, essa parte aqui da barra, ela começou a ficar empinada pra fora, não deu certo. Quero ver se agora com o Mood dá, porque ele é mais grosso, então eu acho que ele também é um pouco mais pesado. Então, vamos ver. Ó, então aqui finalizei a ribana e eu fiz ela com alguns centímetros a menos do que o colete vermelho, né? Já considerando que a largura vai ceder, então ficou coisa de 4 centímetros menor. Já fiz a troca aqui também para trabalhar com a agulha 4 milímetros. E agora é isso, né? Só seguir tecendo aí o mesmo padrão até conseguir completar o comprimento da peça. Gente, no fim ontem eu me empolguei fazendo meu crochê enquanto eu vi uma série nova, e aí quando eu vi as costas estava toda pronta e eu não gravei absolutamente nada do processo, mas enfim. Deu certo a escolha da agulha, ó. Eu fiz com a 3,5 na barra, os pontos ficaram bem fechadinhos do jeito que eu queria. Eu gosto que fique assim, porque senão depois cede conforme eu vou usando, e aí vai ficando todo esquisito, todo aberto. E como eu comecei a peça por essa parte da barra, não dá nem pra desmanchar depois pra arrumar, né? Então, queria que ficasse bem fechadinho mesmo. E aí no corpo eu usei a 4,
E eu gostei bastante de como ficou o caimento dessa malha. Eu tava com receio que fosse ficar duro, porque é uma agulha menor que recomenda no rótulo, né? Mas deu tudo certo. Só que esse é um fio que ele não rende muito. Eu não tinha olhado a metragem dele quando eu comprei, só que cada um só tem 180 metros. Então, pra fazer essa parte aqui, deixa eu ver onde tá a fita métrica pra ver o tamanho. Ó, é um painel de 54 por 45, 46 mais ou menos, e eu já usei um novelo e meio, até um pouco mais eu acho, eu não cheguei a pesar. Então acaba não rendendo tanto, então ainda bem que eu comprei 5 novelos, acho que eu vou acabar usando quase os 5 inteiros pra fazer essa peça. Mas é isso, mesmo não rendendo tanto, eu acho que tá valendo a pena, porque esse fio ele é macio demais, fica um toque assim delicioso na peça. Tô ansiosa pra terminar e ver como que fica pronto. Só que agora, antes de ir pra parte da frente, eu penso talvez em fazer a blocagem desse painel. Porque como esse é um fio que eu não conheço ainda e eu vou gravar passo a passo, eu quero ver o tanto que ele cede, porque eu sempre gosto de deixar isso nos meus conteúdos também. Pra na hora que vocês forem fazer, saber como fazer a peça de vocês sem ela acabar ficando gigante ou ficando pequena demais, enfim. E aí, como eu não conheço essa fibra, não consigo fazer isso se eu não descobrir o tanto que cede. Então, vou fazer a blocagem e aí depois eu começo a parte da frente. Eu acho que lá no vlog 4 eu já mostrei pra vocês esse processo da blocagem, mas é basicamente, né, molhar a peça num pouco de água com amaciante e depois a gente espreme pra tirar o excesso de água, né? É bom não torcer a peça porque senão pode danificar os pontos. Então eu coloco numa toalha, espremo bem assim até sair toda a água que dá pra sair e aí depois é só pegar a peça e esticar ela numa superfície plana. Vou colocar aqui uns alfinetes, né, pra poder esticar bem. Eu simplesmente não posso pôr uma peça pra blocar aqui, que simplesmente aparece um gato em cima. Agora ela desceu, mas ela adora ficar arranhando esse material. Olha só o estado que tá. Daqui a pouco eu vou ter que comprar outro. E dar esse daqui pra ela, porque ela fica doida arranhando isso aqui. Então é isso, vou deixar minha peça esticadinha lá secando, acho que com esse solzão que tá fazendo hoje, logo vai tá seco. E aí eu vou começar agora a fazer a parte da frente do colete e vou voltar pra série que eu falei que eu tava vendo ontem. O nome dela é A Grande Ilusão, é essa daqui, ó. É a adaptação de um livro do Harlan Coben. Quando eu era adolescente, eu era, assim, obcecadíssima pelos livros desse cara. Eu lia tudo. E são histórias que elas são meio doidas, assim, eu acho. Sempre tem uma reviravolta maluca, sempre tem muitos personagens. E aí, em algum momento, eu cansei de ler os livros, porque foi ficando repetitivo. Mas a Netflix tem adaptado basicamente todas as histórias ultimamente. E eu tenho adorado ver elas enquanto eu faço crochê. Essa daqui, acho que é uma das que eu mais gostei recentemente dessas adaptações. Achei que tem um bom mistério, me prendeu. Tô já no penúltimo episódio, quero só ver o que vai acontecer. Eu tô muito de cara com quão rápido secou essa peça. Eu coloquei ela ali no varal ontem, perto do meio-dia, mais ou menos, e quando foi final da tarde ela já tava completamente seca. Eu ainda deixei ela ali no varal até hoje de manhã pra garantir, né, que ia dar certo o processo da blocagem. Fiquei com receio de tirar, então, poucas horas e aí a peça não ter mudado de tamanho, sei lá. Nunca aconteceu antes, né, mas vai que acontece. Mas também nenhuma outra peça que eu tentei blocar secou tão rápido. Geralmente, quando eu faço com fio de algodão, fica coisa de 3, 4 dias ali no varal e quando eu tiro, às vezes ainda tá meio úmida. Mas, enfim, em questão de medidas, mudou muito o tamanho da peça. Quando eu mostrei pra vocês lá no começo, bem no inicinho, eu fiz esse daqui com coisa de, eu acho que 4, 5 centímetros a menos que o colete vermelho, porque eu já tava imaginando que esse fio ele ia ceder um pouco, por causa da composição dele, né? Ele tem essa mistura de viscose, poliamida, acrílico, baby alpaca, e geralmente fios que têm viscose e poliamida na composição, eles acabam cedendo um pouco mais.
Eu não sei dizer por que isso acontece, mas eu percebo que acontece muito. No começo, quando eu não tinha muita experiência em trabalhar com fios de viscose, eu lembro que eu fiz uma peça com uma agulha um pouco maior, porque o fio era um pouco mais grosso. E aí, depois que eu usei a peça 2, 3 vezes, ela tava basicamente o dobro do tamanho, quase. Eu fiz um tamanho P, já tava um G. Acho que isso acaba acontecendo porque a viscose geralmente é mais lisa. Não sei se os pontos vão deslizando um no outro e aí vão abrindo de tamanho. Mas enfim, sempre que tem viscose na composição, eu gosto de fazer a peça um pouco menor pra garantir. E até usar agulhas menores que recomendam no rótulo, né? Por isso até que eu escolhi trabalhar com a 4 e não com a 4,5, como era o que dizia ali. Mas, enfim, deixa eu mostrar aqui pra vocês a diferença de tamanho. Ó, na hora de fazer aqui os acabamentos, eu fiz a mesma quantidade de carreiras que eu fiz na lateral do vermelho, só que aqui comparando as medidas, né, pelo processo da blocagem já passou, ó, 2 dedos do tamanho, acho que dá também uns 2, 3 centímetros, talvez. E aí, sobre esse processo da blocagem, eu gosto de passar por ele meio que pra adiantar o processo do crochê CD, porque usando a peça também já ia mudar de tamanho, mas eu já gosto de ver o tamanho final que ela vai ficar já no começo. E outra que se tem alguma coisa às vezes meio torta na peça, na blocagem ele se ajeita, né? Depois de molhar a peça ela vai ficando mais plana, sabe? E aí eu gosto de fazer em cima daquela placa de VA que eu mostrei ali pra vocês e botar os alfinetes e tudo mais, mas funciona também só lavando a peça e colocando ela secar em cima de uma superfície plana, em cima de uma toalha ou alguma coisa assim. Aí você meio que molda ela do jeito que você quer, que aí depois que secar também dá certo. Eu mais gosto de pôr alfinete porque os gatos eles têm acesso ao varal. Aí se eu deixo a peça solta ali, às vezes eles sobem, mexem na peça, tiram ela dali de cima e aí com os alfinetes, né, não tem esse risco. Mas é isso. Agora eu vou continuar aqui fazendo a parte da frente. Eu já consegui finalizar um lado aqui do decote. Já fiz também os acabamentos aqui da lateral. E aí agora é só fazer o outro lado repetindo esse lado aqui. Chegamos então à sexta-feira, tô muito animada que esse projeto, assim, ele rendeu muito rápido, porque eu comecei ele na segunda, hoje é sexta e ele tá basicamente pronto. Falta só fazer ali a parte da gola, e aí eu decidi também não fazer a blocagem da parte da frente, porque eu fiz uma gambiarra aqui com os marcadores pra poder provar, e eu vi que se eu não blocar a parte da frente, vai ficar, tipo, a parte de trás maior e a da frente menor, e eu gosto dessa estética meio assimétrica nas peças. E aí, desse jeito, dá pra fazer isso sem ter que fazer carreiras extras nas costas, né, pra ficar realmente maior. Acho que olhando aqui já dá pra ter uma noção, ó, fica bem pouca coisa maior atrás, mas, tipo, usando acho que já faz toda a diferença, né, vamos ver depois que costurar. E aí, eu queria ter conseguido terminar essa parte da gola ontem pra usar a peça hoje, porque vai ter um eventinho de brechó aqui na minha cidade, e eu queria já usando ele, porque o clima, assim, acho que tá perfeito pra usar camisa com colete. Só que não vou conseguir terminar hoje, tem que sair daqui a pouco, e aí eu fiz os arremates que faltavam no vermelho, quero ver se eu consigo montar um look com ele. Minha ideia é usar esse colete aqui e essa camisa aqui por baixo. Tem o problema desse colete ele ser meio curto, mas eu acho que eu vou fazer uma gambiarra com a camisa pra ver se não aparece tanto embaixo. Acho que se pegar a pontinha dela assim, prender embaixo do sutiã, ela dá uma subida e aí não fica tão comprida. Vamos ver se vai dar certo. Mas é isso, quero muito aproveitar a saída no brechó pra ver se eu encontro alguma peça assim mais baratinha que tem algum botão legal pra tirar. Porque tá difícil de encontrar botão legal nos armarinhos, geralmente eu encontro só aqueles botão simples, branquinho. Eu até tenho vários desse aqui, que é basicamente, né, só esse tipo aqui de botão, né, bem simples. E eu tô querendo fazer uma peça com botão, eu até já fiz uns testes aqui com ela. Talvez eu faça um outro vlog, né, mostrando melhor, mas eu quero fazer, né, uma peça com textura. E eu tô procurando botões bonitinhos pra colocar nela e eu não encontrei. Inclusive, se vocês souberem de alguma loja que vende botões bonitinhos, tô aceitando recomendação, porque realmente não tô conseguindo achar. Então, quero ver se, quem sabe no brechó eu acho. Eu sei que tem uns brechós mais vintages, que às vezes eles têm uns botões, assim, tipo, pra vender separado já. Tipo, uns broches, umas coisas aleatórias, assim. Enfim, vamos ver.
Bom dia, gente! Segunda-feira de novo, não tenho nenhuma atualização nova da peça pra dar, porque final de semana eu não peguei na agulha, aproveitei pra descansar, que eu ando com uma dorzinha, não chega a ser uma dor, acho que é mais um incômodo muito chato nessa parte aqui da minha mão, sabe? E eu acho que talvez seja de fazer muito crochê, então dei uma pausazinha assim pra descansar minha mão, mas também já marquei médico pra investigar isso, né, ver o que é e resolver logo no começo, se for, né, alguma coisa. Enfim, sobre a minha ida ao brechó na sexta-feira, ela não foi produtiva do jeito que eu imaginei, não consegui achar nenhuma peça que desse pra tirar os botões, mas eu achei uma camisa nova. Não fui atrás de roupa nova, mas eu vi essa camisa e eu tive que comprar porque eu acho que ela vai ficar perfeita pra usar com meu colete cinza quando eu terminar ele. Eu acho que essas listrinhas que ela tem aqui, acho que são meio cinzas, combina acho que super com a cor do colete, e outra que ela tem essa cor meio amarelinho manteiga, acho que no vídeo não dá pra ver, mas é meio amareladinho, bem clarinho assim, quase um off-white, e eu acho que essas duas cores elas super combinam. Eu geralmente não gosto de roupa branca, off-white, assim, pra fazer combinações com outras cores, porque eu sinto que fica um contraste muito grande. Então eu meio que tenho tentado ir atrás de camisas que tem off-white com alguma outra cor, ou são de um amarelinho mais claro, ou umas corzinhas mais claras que fujam um pouco do branco ou do off-white necessariamente. Eu não gosto muito do contraste das cores com outra cor muito clara, tipo branco, por exemplo. Então, enfim, achei que ia ficar perfeito essa combinação. Quero ver quando eu finalizar o colete. E aí, além disso, também eu aproveitei pra comprar uns adesivos e algumas outras coisas que eu vi por lá, porque além de brechó, também tava tendo meio que uma feirinha artística, tinham vários expositores. Eu queria ter gravado um pouco mais as coisinhas bonitas que eu via por lá, mas tava muito cheio. Eu fui de noite, a iluminação também não tava boa, e aí eu acabei desistindo, registrei meio que de um jeito bem meia boca algumas coisinhas que eu vi. Eu achei bem legal de ver o tanto de aplicação em crochê que tinham nas peças. Não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu acho muito legal de ver o que as outras pessoas estão fazendo, ver as ideias que elas têm, né, nessas aplicações, de usar, tipo, o crochê meio que como um broche. Eu acho isso muito legal, muito criativo. E eu vi que tinha muitas marcas lá fazendo isso. E eu também gosto muito de ter contato com essas outras artes, acho que ajuda eu me inspirar muito nos crochês que eu vou fazer. Mesmo que uma coisa não esteja necessariamente relacionada à outra, eu acho que só de sair às vezes um pouco das telas e olhar, né, o que tem no mundo, acho que me ajuda a ter novas ideias, a pensar em novas coisas, enfim. Então, acho que no geral foi uma experiência muito positiva. E esse é um evento de brechó que vira e mexe, tá acontecendo por aqui. Eu gosto sempre de ir, sempre tem coisa diferente e eu sempre volto pra casa com a minha energia criativa renovada. Mas, enfim. Agora, né, voltando pro crochê, eu decidi que eu vou refazer o meu colete vermelho. Eu até já desmanchei uma parte dele aqui, porque eu percebi que ele definitivamente precisa de outras medidas. Não fui feliz na escolha das medidas aqui, não fui feliz na escolha das agulhas. Acho que uma coisa não combinou com a outra, e desde que eu terminei ele, eu tava com esse sentimento de que alguma coisa tinha que ser diferente, eu não sabia bem o que. Só que usando ele na sexta-feira, eu percebi que as medidas, elas não condizem uma com a outra. Eu acho que pela largura que eu fiz ele deveria ser um pouco mais comprido. Além disso, eu escolhi agulhas maiores do que recomenda no rótulo, porque eu queria uma malha mais fluida, só que acabou ficando fluida demais. Acho que a peça ela não ficou com um caimento muito bom. Acho que ficaria muito mais legal se os pontos ficassem um pouco mais fechados e tivesse um pouco mais de estrutura, que nem ficou ali o colete cinza, né? Com o Filmude, como ele é mais grosso, e eu usei agulhas menores do que recomenda no rótulo, acho que a peça ela ficou com uma estrutura bem mais legal, um caimento bem mais bonito, sabe? Essa peça aqui ela acabou ficando toda mole e, sei lá, não me agradei. E já é a segunda vez que eu tô desmanchando ele, desde o começo ele tá me dando trabalho. Eu já tava meio em dúvida com as medidas e as agulhas lá no começo, e agora eu percebo que eu deveria ter confiado na minha intuição e ter refeito ele logo de cara, né? Pra não ter todo esse trabalho. Mas é isso. Acho que a semana vai ser desmanchando esse colete, refazendo ele. Talvez eu comece algum outro projeto no meio disso e deixe isso aqui pra fazer também nas minhas horas vagas, porque eu meio que não aguento mais olhar pra isso, de tanto que ele já me deu trabalho. Terminei de
desmanchar agora uma parte da peça, só que eu deixei aqui a parte da frente ainda feita, meio que pra ter o exemplo do que não fazer, né? Sempre que eu erro as medidas de uma peça, eu gosto de deixar uma parte dela feita, porque daí eu posso fazer a nova versão por cima e já ter uma noção melhor das medidas que eu tenho que alterar, né? Sem ter que estar quebrando a cabeça com um monte de matemática. Então, eu decidi que nessa nova versão eu vou usar, pra fazer aqui a parte da barra, a agulha 2,5. Antes eu tinha usado a 3,5, só que, enfim, ficou muito aberto, né? Acho que não deu certo. E pro corpo, eu vou usar a 3,5, que antes eu tinha usado a 4. Acho que essa mudança de agulha já vai consertar o problema ali da estrutura da malha. Vou ir fazendo por cima o resto pra conseguir consertar também os detalhes da medida, né? Eu preciso fazer ele levemente mais justo e levemente mais comprido também. Então eu vou tirar alguns pontos e botar umas carreiras a mais que eu acho que já vai funcionar. E aí, como eu já me estressei demais com esse projeto, eu acho que eu vou deixar ele meio em segundo plano mesmo. Eu vou ir pegando ele nas minhas horas vagas, fazendo com calma, prestando um pouco mais atenção em como ele tá ficando durante o processo, pra realmente no final eu ter uma peça que eu consiga usar. Então vou depois pegar também ali o colete cinza pra terminar. Eu acho que eu vou regravar toda a explicação ali do passo a passo com ele, porque de cara já deu certo as medidas, de cara já deu certo também as escolhas das agulhas, então acho que vai ser mais fácil fazer desse jeito do que ficar insistindo demais nessa peça, né, que eu fiz primeiro, que eu já tinha gravado todo o passo a passo, mas enfim, como não deu certo, não vou me estressar, vou deixar isso pra lá e vou refazer todo o trabalho no cinza. E é isso. Sério, eu não sei de onde eu tô tirando tanta paciência pra continuar insistindo nesse projeto, porque o tanto que ele já deu errado não tá escrito. Antes de começar a fazer esse vídeo, eu já tinha desmanchado isso aqui, refeito, acho que umas 2 vezes. E eu achei que tinha encontrado o caminho, né, que ele tava bom, mas aí depois eu percebi que não tava, eu tive que desmanchar de novo, né, na segunda-feira que eu mostrei na atualização anterior pra refazer. Aí eu comecei a terceira tentativa de deixar ele, né, mais do jeito que eu queria, e aí quando eu tava ali na metade das costas, eu percebi que ainda não tava ficando bom. E pra mim, não faz sentido terminar um negócio que eu sei que eu não vou usar, sabe? Que eu percebo que tem uma coisinha ali me incomodando. Seja comprimento, largura, ou às vezes, né, o caimento da peça. Precisa ficar do jeito que eu imaginei, sabe? Senão, eu já sei que vai ser uma peça que eu vou jogar no fundo do armário e que eu nunca vou usar. E aí, não faz sentido. Então, às vezes, eu prefiro testar a minha paciência até o máximo que ela aguenta pra peça dar certo, do que só abandonar, quando é uma coisa que eu quero tanto, sabe? E eu quero muito um colete vermelho. Enfim, essa já é a 4ª tentativa, eu acho que agora tá dando certo. Mas vamos ver, né? Na terceira tentativa eu também pensei que tava dando certo, não tava. Rindo de nervoso dessa situação, porque eu já cansei de refazer essa peça. Mas enfim, né? O que deu de errado ali na terceira tentativa, que foi a que eu comecei na segunda-feira, foi que eu apertei demais a tensão do ponto e eu comecei a fazer a peça também muito grande, ó, já tinha tecido tudo isso dela. E aí eu percebi que o fio que eu tinha em casa não ia dar pra terminar e eu não quero que tenha diferença de cor nessa peça. E se eu fosse comprar mais fio agora pra continuar, provavelmente eu acho que viriam de lotes diferentes, sabe? E aí ia dar uma diferença de cor e eu não queria que acontecesse isso. Então achei que seria melhor desmanchar, fazer menor, pra dar de fazer com o fio que eu tenho em casa, do que arriscar comprar, né, e vir com variação ali de cor. E aí é isso, né? Esse vlog acabou virando outra coisa aí no meio. Nem tava com a intenção de mostrar, né, o processo desse colete vermelho de novo, só do cinza. Não tava esperando que eu ia desmanchar ele, né, mais uma vez pra refazer, mas é isso, né? Fazer crochê às vezes é um negócio meio imprevisível, né? A gente acha que deu certo e aí depois não deu, e aí tem que refazer, e aí... É isso, nessa altura o colete cinza ele tá assim.
Eu aproveitei essa semana pra gravar o passo a passo dele, que hoje já é sábado, e aí eu fui trabalhando bem devagarzinho nele, fazendo as costuras, fazendo os acabamentos. Mas eu imagino que até a próxima semana, até segunda, terça, enfim, né, eu já vou ter conseguido terminar. E acho que na próxima atualização já mostro o resultado dele pra vocês. Gente, já chegamos na sexta-feira de novo. Essas últimas semanas estão passando voando por aqui. Não sei se é porque eu tô com a cabeça, assim, totalmente focada em terminar esses projetos, mas parece que eu pisquei e a semana já acabou de novo, né? Mas enfim, pelo menos eu consegui terminar meu colete aí durante essa semana. Só falta fazer as costuras dele. E aí, antes de fazer isso, eu quero passar o vaporizador nessa peça, porque olha só como ficou a parte da frente. Eu acabei apertando um pouco os pontos aqui nos acabamentos e aí ficou meio enrugado, né? Algumas partes, meio franzido. E aí, passando o vaporizador, ele já dá uma alinhada nos pontos. O resultado é basicamente o mesmo da blocagem, né? Só que é instantâneo. Eu não passei o vaporizador na outra peça com o Filmude, porque é uma fibra totalmente sintética. E aí, como é vapor quente, enfim, fico com receio de, sei lá, derreter o fio. Mas essa daqui que eu fiz com o fio Balon, ela é meio acrílico, meio algodão. Então, como tem essa fibra natural junto, que é a maior parte da composição desse fio, eu imagino que vai ser tranquilo, né? Vamos ver. Espero não derreter o fio dessa peça. Acho que agora que eu coloquei ali no cabide, ó, dá pra ver o tanto que ela ficou tortinha e enrugada. Mas eu acho que passando o vaporizador isso aqui já vai se alinhar bastante. Eu sempre fico muito de cara com como parece mágica passar o vaporizador na peça. Ah. Sai daí, Bunny, o que é isso? Ai, já puxou o fio da peça. Sai daí, atentado. Enfim, sempre fico de cara, parece mágica. Tava tudo torto antes, mas daí eu passei o vaporizador e ele já deixou tudo alinhado. Enfim, agora tá pronto pra fazer a costura. Gente, finalmente então chegamos ao fim da saga desses projetos. Eu já não aguentava mais olhar pra eles, porque quando eu comecei a ideia era que fosse um negocinho rápido pra pegar entre um projeto grande e outro, e no fim se estendeu por 3 semanas. E eu já tava ansiosa pra terminar e poder começar outras coisas, porque eu tô com uma lista assim enorme de projetos de inverno pra fazer. Só que o frio ele não tá querendo dar as caras esse ano aqui na minha cidade, não sei como que tá aí na cidade de vocês. Mas durante o tempo que eu tô aqui nesse vlog, acho que foram nessas 3 semanas, se eu usei casaco 2, 3 vezes foi muito.
E eu quero ver se dá tempo de fazer pelo menos mais uma coisinha de inverno, porque eu tava com tantas ideias. O inverno, sim, é a minha época favorita de fazer crochê. É a época que eu mais tenho ideias, é a época que eu também mais uso os meus crochês. Então, enfim, vou ter que dar uma olhada aí em tudo que eu tenho pensado em fazer e escolher só mais uma coisa, porque eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo. Mas enfim, voltando aqui pros coletes, no fim eu acho que assim, valeu super a pena eu ter insistido tanto nesse colete vermelho, ter desmanchado 1000 vezes e insistido em continuar, porque eu simplesmente fiquei apaixonada pelo resultado. As medidas ficaram perfeitas dessa vez, o comprimento, tudo assim, maravilhoso. Vou até deixar uma foto aqui das duas peças para vocês verem como elas ficaram. No fim, elas acabaram ficando bem parecidas. A única coisa que teve de diferença de uma para outra foi o acabamento aqui da gola, porque o fio que eu tinha em casa não ia dar para fazer o mesmo acabamento do colete cinza. Porque esse acabamento aqui, ele acaba usando muito material. E dos 3 novelos de fio balão que eu tinha, sobrou só isso aqui. Acho que não ia dar. Aí eu acabei fazendo o mesmo acabamento aqui do lado de fora do braço. E eu acho que eu até gostei mais assim, sabe? O que vocês acham? Preferem com a carreirinha em ponto baixo canelado nessa direção ou desse outro jeito aqui? Enfim, eu acho que eu talvez até desmanche esse cinza e faça igual ao vermelho, mas vamos ver. E aí, sobre os fios que eu usei em cada uma das peças, minha ideia quando eu comecei esse vídeo era um pouco trazer essa conversa já sobre os materiais desde o começo, porque desde o vlog 4 lá, acho que até comentei um pouco, eu tô com a ideia de testar fios que tem um pouco mais de qualidade, até pensando na durabilidade das peças. Fios que são, assim, 100% acrílico, que são, assim, um pouco mais secos, são fios até mais baratinhos, às vezes eles não têm tanta qualidade, pensando em durabilidade das peças. Então, eu tava querendo já testar coisas mais diferentes, fios, né, um pouco mais diferenciados, com mais qualidade, e decidi começar aí pelo Mood e pelo Balon. A espessura deles e a composição das fibras também me agradou bastante desde o começo. E aí, assim, são fios, obviamente, bem diferentes, a proposta deles é totalmente diferente. O Mood é pra ser um fio bem diferenciado mesmo, o Balon é um fio, assim, um pouco mais tradicional. Mas acho que são 2 fios que entraram já pra minha lista de fios queridinhos. O Balon eu amei porque ele tem uma composição que mistura acrílico e algodão, então é uma peça que, ao mesmo tempo que ela é quentinha, ela também é leve. Ele é um fio que ele é mais fininho, ó. Então a malha da peça ela fica bem leve, fica com um caimento acho que bem legal. E aqui onde eu moro faz muito pouco frio extremo, assim, sabe? A gente tem muito mais meia estação, né, até no inverno, sabe? Então eu acho que esse fio acabou sendo perfeito, porque eu acho que eu vou conseguir usar aí nesses climas um pouco mais amenos também. E aí, o fio Mood, ele é perfeito, assim, pra quem mora num lugar frio. Eu acho que eu vou acabar nem usando tanto essa peça, porque ela ficou, assim, bem quentinha mesmo. Pela composição dela, eu já imaginava. Na verdade, eu achei que por ter a viscose e a poliamida ia dar uma quebrada e ia ficar uma peça, assim, um pouco mais fresquinha. Mas, no fim, é realmente um colete bem quente. Se você mora num lugar frio, compra esse fio e faz uma peça pra você que vai ficar perfeita. Outra também que ele é super macio. No fim, o rendimento dele me surpreendeu bastante. Eu comprei 5 novelos, achei que eu ia usar os 5 novelos inteiro, mas no fim eu usei só 3 novelos e meio. Então tem um novelo inteiro e mais metade ali pra ver o que eu vou fazer. E essa peça aqui, ela ficou bem grande, ela veste até um M, se for pra usar assim mais justinho. Então eu acho que tá compensando mesmo sendo um fio mais caro usar, tipo, 4 novelos pra uma peça tamanho M, sabe? E aí, é isso, foram 2 fios que eu adorei testar, super recomendo os 2. Eu até já comprei mais fio Balon numa outra cor pra fazer uma outra peça, mas talvez fique só pro ano que vem, né, porque acho que não vai dar tempo de fazer todas as minhas ideias de inverno, ai que saco. Enfim, muitas ideias, pouco tempo, né? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado de acompanhar o processo de criação aí desses coletes. No fim era pra ser só o processo de criação do colete cinza, e aí eu acho que no meio foi virando essa bagunça, né? Que eu desmanchei o colete vermelho e fui refazendo ele. Espero que não tenha ficado confuso pra vocês acompanharem. Se você ficou comigo até aqui e gostou de assistir, não esquece de deixar um comentário aqui pra eu saber. Se tiver a opção de hypar esse vídeo, hypa ele também pra chegar a mais pessoas. E se você quiser fazer o colete cinza, já vai ter tutorial disponível aí para os assinantes do canal. Se você assinar ali a partir do nível 2, já vai conseguir o tutorial. Aí lá eu deixei certinho toda a explicação do tamanho que você vai precisar fazer ali, né? Pensando que esse fio ele cede um pouco mais. Deixei toda a tabela de medida do PP ao GG, então aí vocês conseguem adaptar com base nisso. Deixei toda a explicação também de como eu fiz a construção da peça. Aí se você quiser fazer com outro fio também consegue com essa explicação. E se você for fazer com Mood mesmo, né, é só seguir as recomendações que eu deixei lá que vai dar certo. Então, é isso, gente. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.